Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, ontem foi a nossa aula de língua portuguesa, hoje é a nossa aula de redação. Eu sei que a professora Damares já deu a primeira aula, nós vamos continuar com o mesmo assunto, tá? E lembrando para vocês que o conceito de uma introdução boa é aquela que, obviamente, ela ocupa um parágrafo do texto, né? Porque quando nós falamos a introdução, nós falamos do primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo ele deve ter de 4 a 6 linhas. Lembrando para vocês também que redação não é matemática, então não é uma ciência exata. Ai, Sandra, meu Deus, deu 7 linhas, eu vou correr ensandecida apagando a 7, porque tem que dar 6. Não, gente, não é por aí, tá? É uma estrutura mais ou menos que a gente monta levando em conta o número de linhas, tá? Mas assim, o que é importante você entender? É importante você entender que uma boa introdução, ela traz o tema e ela traz a tese, tá? O tema nada mais é do que uma fragmentação de um grande assunto. Fragmentação por quê? Porque é impossível a gente dissertar, por exemplo, sobre violência. Olha só, o número de membramentos que nós temos com um tema tão complexo como a violência. Então, nós temos violência urbana, nós temos violência na escola, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência e violência. Então, quando a gente fala em tema, é isso. Se pegam um assunto de impacto social, como por exemplo a violência, que é algo que nossa sociedade tenta combater assim há décadas, ainda não conseguiu, e aí se desmembra do quê? Da persistência da violência contra a mulher. Ou seja, você não vai falar do trânsito, você não vai falar do bullying, você não vai falar do cyberbullying, nada disso. Você vai firmar na violência contra a mulher, tá? Então, no teu primeiro parágrafo, eu preciso de ter isso, essa referência. E a tua tese, que é a tua visão. Ou seja, que é a tua opinião pessoal em terceira pessoa. Bom, eu acho que isso já está claro para todos vocês, né? Não sei se a professora Damares falou com vocês. Se ela falou, eu reforço. Se ela não falou, fica aí a dica. Que vocês têm que ter atenção à coletânea. Por quê? Porque hoje nós temos uma estrutura de coletâneas direcionadoras. E de temas também direcionadores. Ou seja, que o aluno ele não precisa exatamente criar uma tese, porque a tese já está na coletânea. Então, repara bem, quando a gente fala sobre a persistência da violência contra a mulher, cabia a algum aluno, ou era cabível alguém dizer que a nossa sociedade não é violenta em relação à mulher? Amores, claro que não. Por quê? Porque todos os textos, unanimemente, nos mostravam que essa violência existe. Tinha um infográfico, então o que acontece? Acontece que você iria ter a sensibilidade de ler os textos e de entender qual era a posição que a banca queria que você tomasse, que no caso era, obviamente, entender que nós ainda vivemos em uma sociedade extraordinariamente violenta em relação à mulher. Ó, Sandra, deixa eu te perguntar um negócio. E quando eu tenho uma coletânea mista, ou seja, eu tenho textos neutros, ou então eu tenho um texto que vai para um lado e um texto que vai para o outro, e aí o negócio fica meio confuso. Olha, a base de análise tem que ser o respeito aos direitos humanos, tá? Então o que a gente fala é o que está na Constituição. Você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, você não pode ser xenofóbico. Então tem aí várias coisas que a Constituição, vários itens, ou vários direitos que a Constituição brasileira nos garante. Então é importante que a tua tese ela não fira nenhum desses conceitos. Porque aí você corre o risco, obviamente, de tirar uma nota muito baixa, certo? Então fica aí atento a essa questão da coletânea. Leia a coletânea com extrema atenção, tá bom? E aí eu sei que a professora Damares falou para vocês sobre a questão da citação e do embasamento histórico. São duas técnicas de introdução super massa. Aí, nessa primeira parte, eu só queria ter a certeza que você está lembrado das características, né? Que uma boa introdução tem, né? Uma introdução nota 1000, como nós costumamos dizer, para relembrar contigo esse conceito. E aí, na segunda parte da nossa aula, eu falo para ti sobre as duas principais que eu escolhi, que eu curto muito, tá? E vou te mostrar exemplos claros, beleza? Fica com Deus, até já!